Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Quando falamos de Bíblia hebraica, obviamente não podemos desassociar o assunto que corresponde à mesma, que é a formação do Estado de Israel, o surgimento do Israel bíblico. Aqueles que seguem uma tendência mais academicista farão uma leitura da Bíblia de maneira político-ideológica, impondo às escrituras uma luta de classes. Mas como poderiam haver lutas de classes em uma época em que a população não passaria de mais de 45 mil pessoas, onde a maioria destas 45 mil estariam em regiões montanhosas? Obviamente ninguém está imaginando que o sacerdote enfiava pergaminhos debaixo do braço para subir montanhas e realizar leituras a pessoas analfabetas que se ocupavam de agricultura e pecuária, pastoreio de rebanhos. É uma leitura insensata, apesar da alta capacitação técnica exegética que diversos professores apresentam na execução de sua eficácia e eficiência interpretativa. O problema é que quando chega na conclusão, eles querem impor ao próprio texto a sua visão e ideologia pessoal. A Bíblia é um livro mágico simbólico. A Bíblia está cheio de lendas, mitologias e principalmente também gematrias, alegorias e textos que remetem a questões alquímicas, astrológicas e, claro, iniciáticas. Alguns já tentaram dizer que os apirus eram os hebreus e obviamente que erraram. Apirus são apirus, hebreus são hebreus, mas a questão é que não há nada que comprove a existência de um povo hebreu. Obviamente porque hebreu é um nome iniciático. Hebreus é um nome mágico simbólico, assim como Zoroastro, Zaratustra não é um nome pessoal. Zoroastro, Zaratustra era o nome do mais alto mago. O mago era o sacerdote persa. Não adiantaria de nada você ter uma autoproficiência gramatical se não conhece de fato o pano de fundo histórico real e principalmente das questões mágico-lendárias que envolveram a própria composição dos textos bíblicos. Um único ser humano pode ter diversas facetas. O pai, o professor, o pastor, o mestre pode estar englobado em um único ser humano. Assim também como as escrituras hebraicas têm várias camadas de leitura e de interpretação. De acordo com o excelente livro de arqueologia bíblica, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um dos autores desta obra é o renomado arqueólogo brasileiro, professor doutor José Ademar Kaefer. No capítulo do que fala do que pode se dizer sobre as origens de Israel, lemos: o surgimento de Israel está vinculado à crise das cidades-estado das planícies de Canaã. Isso aconteceu entre os anos 1250 a 1100 antes da Era Comum. Essa crise está relacionada principalmente às diversas invasões dos chamados povos do mar, a guerras entre cidades e também a secas prolongadas. As guerras traziam sofrimento e perdas terríveis para as famílias camponesas. Elas tinham suas casas, animais e plantações fora das muralhas e eram as primeiras a sofrer os ataques. Uma sequência de invasões e guerras e o próprio processo de resistência ao sistema de dominação das cidades-estado teriam causado um fluxo migratório das planícies para as montanhas. Grupos de pastores camponeses, gente marginalizada de Canaã e pessoas escravizadas no Egito buscaram nas aldeias das montanhas a possibilidade de viver longe da dura opressão imposta
a eles na planície pelos reis cananeus e pelos faraós. Poucas pessoas sabem disso, mas arqueologicamente, historicamente, temos diversas evidências que durante um período aproximado de 300 anos, inclusive no século XIV, século da dinastia Amarna, o Egito sempre controlou com mão forte a terra de Canaã. De acordo com os registros históricos e arqueológicos, entre os períodos de 1460 até 1170 antes da Era Comum, a Palestina foi efetivamente dominada pelo Egito. Devido ao peso demográfico, econômico e militar do Egito, sua influência na região deve ter começado séculos antes, mas é especialmente nesses 3 séculos assinalados que a arqueologia comprova forte presença dos egípcios na Palestina. A partir das cartas de Tel Amarna, escritas aproximadamente entre 1370 e 1350 antes da Era Comum, sabe-se que o domínio egípcio se dava através do controle dos pequenos reis das cidades-estados cananeias, que ocupavam principalmente as planícies da Palestina. As cartas de Amarna indicam que as áreas planas e férteis da Palestina estavam ocupadas por cerca de 20 cidades-estado cananeias. As cartas também mostram que Gaza, junto à costa do mar Mediterrâneo, funcionava como sede de um governo egípcio e que havia guarnições egípcias no porto de Jafa e na cidade de Bet-San, que controlava a passagem entre a planície de Jezrael e o vale do Rio Jordão. Bet-San provavelmente foi o mais importante centro administrativo do Egito na região. Nessa cidade, Bet-San, foi descoberta a maior concentração de monumentos egípcios fora do Egito. A presença egípcia era também marcada por uma série de redutos militares e administrativos, não somente ao longo da chamada Via de Horus, que ia do delta do Nilo até Gaza, mas também na planície costeira, no vale de Bet-San, e nos caminhos transversais que levavam ao Golfo de Aqaba e às minas de cobre de Timna. O domínio egípcio sofre um abalo entre 1200 e 1100 antes da Era Comum. Os exércitos egípcios enfrentavam problemas em 2 áreas distantes. No Egito, precisavam conter as tribos da Líbia, que a partir do oeste avançavam sobre o vale do rio Nilo. E na região Síria-Palestina, precisavam barrar a invasão dos povos do mar. Várias levas de migrantes vindas de Creta, de ilhas do mar Egeu e da parte ocidental da Ásia Menor formavam grupos bem organizados e com armas e instrumentos de ferro que invadiram a Palestina pelo norte e desceram em direção ao Egito. São chamados de povos do mar porque muitas destas levas de invasores vieram pelo mar e apareceram em um alto relevo egípcio em uma batalha naval com os exércitos do Egito. As invasões dos povos do mar fizeram entrar em colapso o sistema das cidades-estados cananeias, que ocupavam as áreas planas da Palestina. Muitas das cidades-estado foram atacadas e destruídas. Outras ficaram extremamente enfraquecidas pelos ataques dos povos do mar, que chegaram em várias ondas sucessivas. Parte da população das cidades-estado foi morta pela violência dos ataques e das guerras. Parte ficou vivendo entre os escombros e parte, especialmente dos camponeses, fugia para as montanhas. Os cananeus que fugiram para as montanhas serão um dos principais responsáveis pelo incremento populacional na região montanhosa de Palestina Central. Ali serão integrados aos assentamentos que formarão as primeiras tribos do chamado Estado de Israel. Bem, meus amigos, espero que tenha ficado muito claro a partir desse conteúdo de que a formação do Estado de Israel foi algo progressivo. Não foi a partir de uma história mítica lendária contada,
mas a partir de um processo muito bem documentado do ponto de vista arqueológico e histórico. Guerras, invasões, seca, colapso econômico e um povoamento em decorrência desses problemas da região montanhosa de Israel e Judá. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você sabe que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.